Boa noite a todos. Aproveitem esses momentos, a gente não começou ainda, né? A gente vai começar daqui a pouquinho, então aproveitem esses momentos para compartilhar o link para os amigos, para os familiares, quem vocês acham que vão se interessar pelo tema. Esse tema é importantíssimo. E eu vou fazer o mesmo, vou compartilhar agora mesmo. Não vamos perder tempo, né? Deixa eu ver aqui. Compartilhar o link, façam como eu. Vamos lá. Vocês conhecerem alguém, às vezes alguma criança na família que tem autismo, os pais, né? Que às vezes que precisam saber sobre o assunto. Olá, tudo bem? Georgina, Reinaldo, Emerson, Thelma, Irene, Maristela, Nelson, Líria. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Luciene, seja bem-vinda. É que eu prometi passar o link para algumas pessoas, então eu tô correndo aqui contra o tempo para passar, para ninguém perder. Pronto! Como que vocês estão? Tudo bem? Carmen, tudo bom? Vou aproveitar esse momento, Isabel, tudo bom? Vou aproveitar esse momento para fazer uma breve prece, para que a gente se harmonize, para que a gente se tranquilize e que nós possamos aprender bastante, né, hoje. Então vamos fechando nossos olhos, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e com o coração aberto para o aprendizado. Nós vamos envolvendo toda a equipe espiritual presente, que nós possamos receber todas as intuições, todo o carinho, toda a energia de amor neste momento. Eu tenho certeza que no plano espiritual também tem uma equipe grande nos assistindo, que também querem saber a respeito desse tema maravilhoso. E com muito carinho vamos fazendo a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo o mal. Graças a Deus. E quanta gente bonita hoje! Marisabel, Ana Luísa, a Tina, a Bruna, a Rosa, Patrícia, Ronaldo, Franciele, Cacá, muito obrigada pela presença de todos. A palestra hoje vai ser maravilhosa. Então, quem não participou nunca de uma palestra aqui no Cascata, seja bem-vindo. Compartilhem, passe essa maravilhosa palestra adiante. Não fica só para você, não. Vale a pena. E eu vou dar as boas-vindas para o meu amigo, Dr. Sérgio. Seja Oi, bem-vindo. Cíntia. Boa noite, Cíntia. Mais uma vez, né? É verdade. Teremos outras no futuro, mas hoje o nosso tema é um tema importante de ser considerado, de ser trabalhado. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos de novo. Damos as boas-vindas para os internautas, amigos da Casa Espírita, amigos do movimento, seus amigos e nossos também. Muito obrigado. Eu que agradeço e vamos curtir a palestra. Seja bem-vindo e a casa é sua. Obrigado, Cíntia. Eu vou compartilhar
à tela do computador por causa do PowerPoint. Mas antes eu gostaria de dizer a todos que o nosso tema é um tema da medicina, né? Da psiquiatria infantil, é um tema relativamente novo na história da humanidade, eu poderia dizer, na história da própria medicina. É como que um transtorno que vem ganhando uma importância muito grande, haja vista o número de casos no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, de tal forma que o interesse é cada vez maior. Os mais importantes fóruns da psiquiatria mundial abrem sempre um espaço importante para pesquisas e discussões entre os colegas médicos e outros profissionais da área da saúde mental, de um modo geral. E como nós somos espíritas, nós estamos enxergando, estamos trilhando como que uma fronteira entre o autismo, o TEA, transtornos do espectro do autismo, e as questões mediúnicas, as questões de nós, através do espiritismo, conhecermos melhor o mundo, a realidade e o porquê de algo que nós não tínhamos antes, que temos agora, que gera muitas dificuldades para as nossas crianças e jovens e, por conseguinte, também as famílias delas. E daí, claro, a toda a sociedade. Nós estamos aprendendo, nós estamos estudando, nós sabemos muitas coisas, mas não sabemos tudo ainda, e tudo isso ainda dependerá de todo um futuro em que nós vamos, seja em termos a partir do conhecimento doutrinário espírita, seja a partir da medicina, da psiquiatria em geral e da psiquiatria infantil em particular. Então, vamos conversar um pouco a respeito, e eu vou, então, utilizar como que um roteiro a partir de inúmeros slides. Eu também gosto de dizer, amigos queridos, que este é um tema para um seminário. Então, a Cíntia combinou comigo que nós teríamos mais ou menos 1 hora para conversarmos. Eu já brincaria dizendo que o ideal era que fôssemos até a meia-noite, mas talvez nós pudéssemos ver algumas questões e deixaríamos outras para o futuro. Por quê? Porque é um tema que nos ocuparia com inúmeros detalhes interessantes e, claro, para isso nós teríamos que ter um tempo próprio, né? Então, nós colocamos ali autismos e espectro autista, porque a ideia de espectro é a ideia de uma variabilidade, de uma, como que, tipos diferentes de crianças com manifestações muito variadas, que têm em comum determinados detalhes, mas é um espectro em que nós temos questões particulares, como certas síndromes, e nós temos, ao mesmo tempo, como sempre em medicina, casos leves, casos moderados e casos severos ou graves. E tudo isso vai demandar todo um tipo de abordagem até multidisciplinar para que nós possamos cuidar bem de todas elas e de todos os jovens. Lembrando que o Espiritismo, ele traz uma contribuição, a meu ver, inestimável, única para o entendimento e para o melhor tratamento, a melhor abordagem destes casos, em que, na maioria, nós temos crianças e jovens, não é? Então, vamos adiante.
eu gostaria de lembrar com vocês que autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento de base genética. Ou seja, se você perguntar para um colega não espírita, ou se ele é espírita, ele prefira responder sobre o que seja o autismo baseado na psiquiatria propriamente dita, nós diríamos assim, é um problema neurológico, é um problema do neurodesenvolvimento, e há, por exemplo, eu tenho pacientes em que nós temos gêmeos, trigêmeos, ou temos um casal com 2, 3 ou 4 casos de idades diferentes, não gemelares, e com, portanto, vários casos na mesma família. Isso sugere uma causa genética, mas nós precisamos lembrar que as causas genéticas existem aquelas que têm a ver com a hereditariedade, que a coisa passa, seja o problema médico qual for, de pai para filho, de pais para filhos, mas existem as mutações em que os pais não carregam geneticamente nada para aquela questão e de uma hora para outra vem uma mutação e esta mutação é que vai gerar para aquela criança o quadro de autismo. Eu queria lembrar também a ideia de que todas as questões genéticas, elas são a explicação biológica de um problema médico qualquer. E tudo que é problema genético, biológico, diz respeito ao corpo físico. E nós aprendemos que o corpo físico, ele é a vestimenta transitória da alma imortal, não é? E que este corpo físico se liga à alma a ele, através do elemento de ligação, que é o perispírito. Então, para todas as doenças que possam ter uma causa genética bem determinada, ainda assim, essa é uma visão estreita, é uma visão superficial, limitada, para quem só enxerga o corpo físico. E nós sabemos que tudo de importante que transborde para o corpo, que recaia na estrutura biológica do ser, vem da alma imortal, que é a essência da vida humana. De tal maneira que uma outra ideia é lembrar que, por exemplo, assim como a depressão é uma pandemia de doença mental que está no mundo inteiro. Todos os países do mundo, a depressão é um problema de saúde pública para cada um desses países. De tal maneira que nós entendemos que existem causas biológicas para nós explicarmos a depressão. Mas depressão, como aqui, as causas são espirituais e no espírito devem ser tratadas. É a mesma ideia para fora das doenças mentais. O câncer, as doenças neurológicas degenerativas, as doenças cardiovasculares, as doenças digestivas, renais, as doenças hematológicas, os tumores linfáticos, tudo isto está no corpo. Mas de onde vem? Tudo que tem a ver com doença e sofrimento é próprio de um mundo de provas e expiações e tem a ver com as dificuldades humanas, espiritualmente falando, que nos acompanham a marcha evolutiva há milênios. Depois nós vamos abordar algumas questões. Então, eu poderia dizer que o autismo é um transtorno, vamos dizer, que tem início nas questões espirituais. A genética vem a reboque da locomotiva que é o espírito imortal.
Então, é do espírito que, através do perispírito, os transtornos passam e se manifestam na vida física e, portanto, alterando a biologia. Porque essas alterações biológicas, elas são importantes, elas justificam as manifestações clínicas, tanto de um paciente com depressão severa, como de um paciente, por exemplo, com um transtorno do espectro do autismo em caráter moderado. Por isso que no título eu coloquei uma visão médica e espírita. E a ideia é de que daqui a 10 anos nós vamos ter uma visão melhorada, porque, como eu disse também no início, nós estamos conhecendo melhor isso tudo, nós estamos aprendendo sobre tudo isso, mas já avançamos muito, e depois eu vou contar algumas experiências para vocês. Então, tudo começou com este pesquisador médico chamado Leo Kanner, há 78 anos atrás, 1943, ele rotula certas crianças, ele pesquisou 11 delas e viu que elas tinham características semelhantes, diferentes de outras patologias mentais infantis ou da juventude. E aí ele organiza isto. Esse é o trabalho da ciência, esse é o trabalho do cientista, do médico, que pesquisa e descreve a enfermidade. E depois o mundo inteiro, a ciência toda, vai ampliando os horizontes e vai aperfeiçoando aquela que foi a primeira descrição. Então, ele é o grande pioneiro. Então, reparem, essas 11 crianças tinham uma dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, mesmo aquelas em família, dentro do próprio lar. Havia uma repetição de palavras, é o que a gente chama de ecolalia, a ideia de uma espécie de uma gagueira, né, que é muito típica quanto às nossas crianças, e as chamadas estereotipias, com movimentos anormais, repetitivos. Então, foi isso que ele notou. Então, repara, quando nas primeiras observações havia uma perspectiva de que teríamos 1% das crianças e adolescentes, de todas as crianças de um país qualquer, e, portanto, do mundo. Isso, então, já naquela época, trazia uma ideia de milhares e milhares de crianças, meninos e meninas, né? Muitas vezes já com 1 ano e meio, 2 anos de idade, essas crianças mostrando certas diferenças em relação às crianças que nós chamamos de neurotípicas, as crianças com um sistema nervoso central e um crescimento neurológico, neurodesenvolvimento normal, né? Então, as estatísticas variaram muito nos últimos 20 anos e tudo isso vem se aperfeiçoando. Mas qual é a ideia? A ideia é de que nós temos um número muito grande de crianças no Brasil e no mundo, e é um número cada vez maior, o que também nos convida a pesquisarmos muito mais, a dedicarmos o melhor da medicina, da pesquisa médica séria, claro, metodologicamente falando, para que nós conheçamos mais. E aqui fica uma ideia para nós que somos espíritas. Uma coisa é o que diz a neurologia infantil, a psiquiatria infantil, com colegas da área que não conhecem o espiritismo. Outra visão é a visão em que nós mesclamos as questões que o espiritismo nos possibilita
com o que nós temos pela medicina e pela própria ciência médica e pela própria experiência pessoal de colegas de cuidarmos destas nossas crianças. Para vocês terem uma ideia, esta é uma figura que é uma curva que descreve algo, no caso, o aumento do número de pesquisas, que também traduz o interesse da ciência médica, mas que também mostra o aumento do número de casos. É uma curva exponencial. Eu vou fazer uma analogia. Triste, mas a curva exponencial é uma curva de cálculo e de matemática que descreve o crescimento rápido de algum fenômeno da natureza. E nós estamos vivendo o drama mundial, e muito claramente no Brasil, da pandemia. E o número de pessoas que têm morrido nas últimas semanas é sempre cada vez maior. De tal maneira que há também uma triste curva exponencial de crescimento do número de pessoas desencarnando, dia após dia, a curva média de casos, de tal maneira que é uma curva exatamente como aquela. De tal maneira que a primeira onda tinha uma modalidade, tinha uma forma. A segunda onda no Brasil tem também uma curva exponencial. Voltando para o autismo, a ideia qual é? Quando esta figura foi elaborada, nós estávamos em 2014. Há 7 anos atrás, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças em Atlanta, nos Estados Unidos, na Geórgia, é o mais importante centro de controle de doenças da América. Naquela altura, nós tínhamos um caso de uma criança com autismo para cada 68 crianças nascidas normais. Há 25 anos, nós tínhamos uma criança com autismo para cada 15 mil. Eram muito incomuns os casos. A estatística hoje já é, pelo mesmo CDC, 1 para cada 54 crianças nascidas normais, o que explica a curva exponencial. E uma curva exponencial, ela não muda a trajetória dela, a não ser que fatores muito determinados e que tenham a ver com a patologia, a enfermidade, sejam postas em prática. Então, a ideia qual é? Nós estamos em 2021. Em 2030, esta curva nos levará a talvez um caso de criança com autismo para cada 12, 20 crianças. O que significa algo para nós todos, da humanidade. Médicos, profissionais de saúde e espíritas, estudemos o autismo, porque todos nós já devemos ter colegas, familiares, conhecidos, vizinhos, amigos, com casos de crianças com autismo em casa, na família, e isso vai crescer, e isto tem a ver com as causas espirituais e com projetos de amor para a evolução das pessoas, dos espíritos e para, portanto, a evolução geral da humanidade. Ovelhas em situações próprias, em busca do aperfeiçoamento moral e, ao mesmo tempo, repercutindo no rebanho como um todo. Então, sigamos. Aqui, portanto, a ideia, né, daquela curva que eu acabei de comentar, a curva ascendente do tipo a exponencial. Aqui a mesma coisa, um outro gráfico mostrando nos Estados Unidos o crescimento do número de casos.
É uma epidemia? Talvez. A ideia que nós precisaríamos considerar é que faltam estatísticas universais, faltam estatísticas no Brasil, e pode ser que, pelo fato da psiquiatria, da medicina, da neurologia, da pediatria estarem sempre progredindo mais e mais, que nós tenhamos aprendido a reconhecer mais precocemente e de uma maneira mais própria, mais real, o verdadeiro número de casos. Então, nós não sabemos se é uma coisa da exponencial, em que os casos vão se multiplicando cada vez mais, ou se nós, profissionais de saúde, estamos reconhecendo mais e melhor os casos. Então, nós nos lembramos, o que acontece é que a ciência médica permite que o diagnóstico seja feito cada vez mais precocemente. E quando o tratamento é realizado em crianças já com menos de 3 anos, início da terapêutica, portanto, diagnóstico precoce, há uma chance maior, sempre em medicina. Quanto mais precoce é o diagnóstico, mais cedo vem a melhor terapêutica e o prognóstico é sempre superior ou melhor do que se não fosse este o caso. Então, reparem, outra preocupação nossa. 80% dos autistas brasileiros ainda não têm diagnóstico. Então, isso pode ser uma tsunami. Isso pode ser algo que venha a ser ainda mais relevante do que já é nos dias atuais. A sociedade sequer imagina que o transtorno do espectro do autismo seja tão prevalente na sociedade brasileira. Então, no Brasil, apesar de não existirem estudos bem feitos, com boa metodologia científica, 1% de toda a população. É uma estimativa, o que já significa pelo menos 2.200.000 casos só no Brasil. E aí, se o percentual é semelhante, imaginem isso em termos do impacto para o mundo inteiro, para toda a sociedade e para a realidade de cada nação. Ou seja, temos aproximadamente 2 milhões de autistas em nosso país, requerendo, aguardando diagnóstico e a melhor abordagem terapêutica. E aqui é que nós vamos hoje, com vocês, podermos entrar no sentido de que tudo aquilo que se progrediu pela medicina é uma coisa. Mas quando você oferece tudo o que há de melhor, ainda assim o impacto é relativamente, vamos dizer assim, pobre. Agora, quando nós entendemos o sentido espiritual e buscamos uma abordagem espírita, tudo é diferente, como vocês vão ver comigo ainda hoje. Então, reparem, vejam uma ideia estatística. Se eu juntar todos os casos no Brasil, por exemplo, mas isso é válido para qualquer lugar, com algumas variações, claro, diabetes infantil, HIV na infância e todos os tipos de câncer da população pediátrica, eu tenho mais crianças dentro desse espectro do que se eu somar isso tudo. O que também nos dá uma ideia da importância de nós estudarmos o tema. Como médicos de várias especialidades, como psicólogos, como fonoaudiólogos, como fisioterapeutas e outros que estão tentando colaborar, ajudando as crianças a melhorarem as suas condições pessoais e clínicas.
O autismo é um grave problema de saúde pública. Não existem programas de diagnóstico precoce ou até mesmo tardio do transtorno. Aonde? No Brasil, onde nós temos inúmeros outros problemas médicos, médicos sanitários, e eu não preciso nem lembrar para os amigos o que é a realidade do Brasil, não é? E dos brasileiros na pandemia pelo SARS-CoV-2, pela Covid-19, exatamente hoje. Faltam centros especializados, há carência de profissionais devidamente capacitados para o tratamento específico, bem como um sistema público de financiamento para fazer frente aos altíssimos custos relacionados ao tratamento e à educação das nossas crianças com autismo. Vale a pena nós vermos como já de 20 anos para cá, estudando o cérebro das crianças que morreram de outros problemas, mas que tinham autismo, examinando os cérebros delas, nós encontramos várias anormalidades. Da mesma forma que em todas as outras questões de doenças mentais, de transtornos psiquiátricos, se você tiver tecnologia, se você tiver instrumentalidade investigativa para perscrutar a realidade do sistema nervoso central, você sempre vai encontrar algo. No passado não se encontrava nada, porque os métodos de investigação não tinham acuidade para chegar às coisas mínimas que estes cérebros apresentam. É assim na esquizofrenia, é assim no alcoolismo, é assim na bipolaridade, é assim em todas as enfermidades mentais. Então, a diminuição dos neurônios espelho foi um aspecto pioneiro no sentido de que são neurônios importantes para o aprendizado por empatia, em que a criança enxerga alguém fazendo alguma coisa e ela repete através do acionamento desses neurônios e ela vai aprendendo pela convivência. Então, ela tem dificuldades, em parte, por causa disso. Algo que nós chamamos em neuroanatomia as mini colunas corticais, elas são extremamente importantes num cérebro neurotípico e nas crianças com autismo, nós temos uma importante mudança, redução das chamadas mini-colunas corticais, desorganização do córtex pré-frontal e dos lobos temporais, diminuição da conectividade interhemisférica pelo corpo caloso. O que é isto? Todos nós, humanos, e os animais também, os mamíferos todos, por exemplo, temos dois hemisférios, o direito e o esquerdo. E entre os dois nós temos fibras que mudam de lado. Essa estrutura chama-se corpo caloso. E há normalmente uma conectividade interhemisférica entre os dois lados. As crianças com autismo já têm um grande prejuízo nisto. Isso até fez com que autores espíritas pudessem supor que estas crianças, os processos reencarnatórios por dificuldades kármicas, a alma se ligasse apenas a um dos lados, sem ligar ao outro. O que seria, claro, algo prejudicial para a vida que depende do sistema nervoso central, né? Quem escreveu um livro a respeito do autismo foi um belíssimo autor espírita, já desencarnado, que é o Dr. Hermínio Correia de Miranda, aquele que escreveu, por exemplo, Diálogo com as Sombras,
que é um livro extraordinário que trabalha as questões de um grupo mediúnico qualquer. E ele escreveu um livro tentando, pela experiência dele, trabalhar a questão do autismo. Aumento da atividade inflamatória. O cérebro das crianças com autismo é inflamado. Das crianças normais, não. Essa, inclusive, é a razão que faz com que nós orientemos pais e mães, cuidadores, avós, para que reduzam absolutamente para essas crianças o uso de tablets, o uso de telas, o uso de telefones celulares e o uso de computadores, até de televisão, a não ser que se guarde uma boa distância, porque tela iluminada perto dos olhos inflama. E como o cérebro dessas crianças já é inflamado, o doente melhora o seu humor, mas ele piora e ele não fica mais sem as telas. Então, é preciso orientar os pais para que nunca utilizem, a não ser de uma maneira extremamente bem dosada, ou então as crianças fiquem completamente longe das telas conhecidas hoje em dia pelas crianças todas do mundo. O que, aliás, é uma questão que é uma dificuldade. Então, nós poderíamos lembrar, é um conjunto com 3 questões. Item 1, interação social recíproca prejudicada. 2, comunicação verbal e não verbal prejudicada. Comportamentos repetitivos e estereotipados e que variam de um contínuo, daí a ideia da palavra espectro, não é? De formas brandas até formas severas, como vamos ver. Então, usando a pirâmide, a ideia de problemas de linguagem, comportamentos repetitivos e a dificuldade da socialização. Aqui a mesma ideia para marcar bem. Isso significa que os comportamentos são comuns entre todos os indivíduos do TEA. O que muda é a intensidade das manifestações e a gravidade de cada acometimento. Outra coisa importante para nós é a ideia da variação de gênero. Curiosamente, algo que tem uma explicação espiritual, espírita, mas não tem uma explicação biológica, médica, psiquiátrica. Afeta 3 a 5 vezes mais os meninos do que as meninas. Mas parece que as meninas tendem a ser portadoras de casos mais graves. Eu vou fazer um parênteses, e eu não vou generalizar, mas nós estamos cuidando de crianças dentro do espectro do autismo há mais ou menos 10 anos, no Centro Espírita, nas reuniões mediúnicas de assistência espiritual dos seus contextos espirituais. E o que mais nós temos encontrado são contextos de guerras, em que os pacientes de hoje, tenham eles 2 anos, 8 ou 12 anos de idade, eles envolveram-se em questões de conflitos, guerras, revoluções e coisas muito violentas no passado. Então, o que acontece? Como, em geral, nos exércitos, a figura masculina é a figura mais nítida, as mulheres, de um modo geral, não estão na linha de frente, tendem a estar na retaguarda. Então, esta é a ideia que, por exemplo, nós temos hoje para justificar por que muito mais meninos do que meninas, porque, em geral, nas reencarnações sucessivas, há uma tendência à manutenção do mesmo gênero, apenas uma tendência. Sigamos.
Hoje é um tema que é preciso se falar, né? Então, dependendo do ano da revista, dependendo se ela é científica, se ela é leiga, nós encontramos ideias diferentes. Então, uma revista só sobre autismo, de tal maneira, uma em cada 110, como eu disse para vocês. Hoje, uma para 54. Provavelmente, hoje mesmo, uma para 48. Por quê? Porque a curva é aquela de crescimento exponencial. Uma revista Veja, que eu tenho aqui comigo, né, O Novo Mundo do Autismo, quando se procurava, de maneira interessante, com alguma base científica, mostrar para a sociedade brasileira algo informativo sobre o autismo. Reparem, esta é mais recente, a Turma da Mônica, falando a respeito das crianças com autismo. Para que isso seja ventilado, é preciso estudar, conversar, é preciso buscar trabalhar essa questão. Então, esse foi um exemplar para se conversar, né, com Maurício de Souza a respeito das nossas crianças de uma maneira lúdica. Outra ideia para nós é a ideia que esta figura enseja. Ela é geral para a medicina. A medicina contemporânea, vamos chamar assim, acadêmica, ela só trabalha com o corpo físico. Tudo tem que estar no corpo, porque ela nem supõe, de uma maneira geral, que exista alma ou espírito, ou que exista, muito menos, um tal de perispírito. O que mostra que, com quase 6.000 anos de história da medicina, desde Imhotep, no Egito Antigo, até hoje, não é? Nós temos milênios de uma era de materialismo, em que não se concebeu que, na verdade, corpo é vestimenta, e que a essência da vida, tanto dos aspectos positivos e das conquistas humanas, como de aspectos negativos e das nossas imperfeições e das nossas tendências, tudo tem a ver com algo para além do que nós enxergamos. Então, reparem, autismo é doença do espírito. E se nós não tratarmos abordando as questões do espírito ou da alma e tudo que desagou no cérebro do perispírito, e daí, a partir da gestação, a partir do neurodesenvolvimento, também repercutindo no cérebro do corpo, eu vou estar sempre limitado. E a medicina está mudando. Graças, eu diria, à doutrina espírita. Nós não podemos esquecer, porque Jesus não estava brincando quando ele prometera o Consolador, dizendo que haveria uma época em que ele voltaria ou enviaria em seu nome o Consolador para nos explicar todas as coisas. E se existe uma fronteira linda em termos de doutrina espírita e tudo no qual do planeta Terra o conhecimento espírita pode se vincular, seja no direito, na magistratura, na sociologia, na educação, seja, por exemplo, na astronomia. Vejam só. De todas essas áreas do conhecimento, a melhor, ou talvez a fronteira não só mais linda, mas mais útil para a nossa evolução, é a fronteira da doutrina com a medicina. E aqui, no nosso tema, uma questão específica e particular. Então, para nós entrarmos um pouquinho em algumas questões diferentes, não é? Em termos de medicina espírita, nós temos que lembrar a importância da casa espírita, a importância nos tempos de Jesus da casa de Pedro, da casa do caminho, da primeira igreja do cristianismo primitivo.
onde Jesus esteve curando as multidões que para ali acorriam. Nós vamos ver os apóstolos tendo aprendido com Jesus e tendo um potencial fluídico, magnético, extraordinário. Depois de Jesus viver o drama do Calvário, foram eles que saíram curando os doentes, cegos, surdos mudos, paralíticos, lunáticos, leprosos, em nome de Jesus, até porque haviam aprendido tudo com ele. A casa espírita pode e deve capacitar-se para reproduzir o trabalho dos apóstolos. Porque nós tínhamos Estevão pregando a boa nova. E para todos aqueles na casa de Pedro. Lembram do livro Paulo e Estevão, de Emmanuel por Chico. Talvez o livro mais extraordinário após a codificação kardeciana para nos ensinar das coisas mais relevantes sobre a vinda de Jesus. Guia e modelo da humanidade, governador da terra, pastor de todas as ovelhas. E a ideia é de que a desobsessão, a reunião mediúnica séria, como dizia Kardec, ou de assistência aos desencarnados, por quê? Porque ninguém com um problema médico sério, grave, está sozinho. Ninguém. Há sempre um contexto espiritual causador, mantenedor, e lembrando algo que é uma reflexão. Em geral, os doentes de hoje, das mais variadas patologias humanas, pode ser um diabético grave, um hipertenso severo com problemas renais por consequência, pode ser um paciente com câncer de mama, pode ser alguém com uma leucemia ainda criança, né, requerendo um transplante de medula óssea. Nada disso é casual, tudo isso é causal. E o autismo também é. Então, em geral, os doentes são hoje enfermos, mas foram os algozes em vidas passadas. Uma, duas ou inúmeras. Agindo repetidas vezes contrariamente às leis de Deus. Causa e efeito, amor, justiça e caridade. Esse é tema para um outro estudo, né? As leis de Deus e a medicina. Enfim. Um outro aspecto é a fluidoterapia, é o passe, mas não é o passe para o trabalho público com a fluidificação das águas, é o passe terapêutico, é o passe para os doentes que buscam o acolhimento fraterno na casa espírita e vão receber a melhor indicação para isto ou para aquilo. Então, o binômio da medicina da alma espírita, desobsessão, para encontrarmos os espíritos ligados a cada caso e podermos cuidar deles todos. E, em segundo lugar, e como uma consequência natural, a fluidoterapia, para devolver e substituir, como dizia Kardec, as moléculas malsãs por moléculas sãs. Lembram disso? Quando ele tratou no Livro dos Médiuns sobre a mediunidade de cura, sobre o magnetismo de cura. Muito bem. E, claro, a outra questão já de caráter preventivo, a evangelização e a reforma íntima, a educação dos sentimentos. De tal maneira que fluidoterapia espírita, no plano físico, nós podemos organizá-la de várias maneiras. E como nós temos uma infinidade de pessoas buscando as casas espíritas,
Antes da pandemia, claro, hoje a maioria das casas estão ou fechadas transitoriamente ou adaptadas às questões ligadas ao isolamento social, né? Mas antes da pandemia, nós poderíamos ver casos e casos em reuniões semanais, bissemanais e assim por diante, para acolher as pessoas todas. Isso veio do mundo espiritual, porque em nosso lar nós vemos, por exemplo, André Luiz, recém-desencarnado, junto de outros, recebendo o magnetismo de cura de perispírito para perispírito, né? A partir da imposição de mãos por Clarencio, como todos viram isto na obra. Muito bem, eu estou olhando aqui, são 9h25, eu acho que eu vou mostrar alguns casos, se vocês me permitirem, antes de nós encerrarmos, imaginando que no mais tardar, com mais uns 15 minutos, nós pelo menos poderíamos ver alguns casos ilustrativos desta medicina da alma, e algo que pode ser útil para nós. Muito bem, desobsessão, fluidoterapia, lembrando da mediunidade como tesouro instrumental da medicina da alma. Esse é um caso curioso, eu não tenho as imagens, porque ele já é relativamente antigo, foi o primeiro caso que nós cuidamos há tempos atrás, o Carlinhos. Uma filha, na época, tinha uma professora de dança que chegou triste na aula. A minha filha, Joana, ela percebeu, perguntou o que havia, e a tia diz, olha, eu tenho um sobrinho, filho da minha irmã, e ele tem um diagnóstico de algo diferente, ele é autista, e nós todos estamos muito preocupados. E aí ela explicou para Joana sobre a deficiência de comunicação verbal e não verbal, introspecção, timidez e ansiedade, sem resposta a tratamento médico, gerando uma verdadeira comoção na família. Muito bem, e a Joana, mesmo garotinha, ela já frequentava as nossas reuniões mediúnicas de desobsessão com uma proposta de cuidar das questões espirituais que envolviam doentes de todo tipo, de tudo que nos chegava em termos de diagnósticos diferentes em medicina. E aí, o que acontece? Ela disse assim, olha, meu pai tem uma reunião que eu também frequento, você gostaria que eu levasse o caso do seu sobrinho para ele ser atendido pela reunião, pela equipe? Ela falou, claro, agradeceu, e ela só disse assim, olha, mas os pais não podem saber, porque eles são católicos estritos e eles não podem nem ouvir falar de coisas de espíritos. E aí a Joana diz, não tem problema, eu conheço isto, não se preocupe. E aí, numa terça-feira à noite, naquela época nós trabalhávamos dentro de um hospital universitário importante na cidade do Rio de Janeiro, que é o Hospital Pedro Ernesto, Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. As nossas reuniões eram numa sala, num ambiente próprio. E aí nós abrimos o caso, como eu costumo dizer. Então, o Carlinhos, atendido à distância, porque ele estava em casa, eu preciso de nome completo, idade e endereço. Às vezes, uma imagem. Constatou-se obsessão complexa. Se nós estudamos o livro dos médiuns, nós vamos ver Allan Kardec estudando a questão da obsessão e dividindo entre obsessão simples, fascinação e subjugação. Lembram disso? Outra maneira de nós dividirmos, obsessão simples e complexa. Complexa é quando há vários
aspectos somados. E são muito mais comuns. Então, o paciente, o Carlinhos, estava aprisionado no passado. Eu podia tirar as aspas, porque ele reencarnou, já tendo 8 anos de idade, um jovenzinho, portanto, né, com o diagnóstico médico de autismo, e ele estava como que prisioneiro de um grupo de espíritos a quem ele havia feito mal, e havia um chefe, e ele não queria libertá-lo, porque ele era o antigo algoz. Pois bem, ele estava cobrando uma dívida kármica. E aí, como ele estava numa curva espaço-tempo no passado, quando ele se desprendia um pouco desta ideia de um aprisionamento e estava um pouco mais em casa, mas ficava arredio nos cantos da sala ou do quarto, com uma comunicação interpessoal muito pobre, quando ele olhava para os pais, ele não via os pais atuais. Ele via os pais numa franja de onda da curva espaço-tempo no passado. E aí ele ficava atônito, porque a figura dos pais no passado era a figura de antigos algozes, de antigos malfeitores, que o haviam feito sofrer. Aí que ele não queria ficar em casa. E manifestava em casa os seus sintomas e a sua clínica do autismo, né? Então, reparem, a alma enferma mantinha-se desdobrada, vivendo no mundo espiritual, não efetivando a sequência do processo reencarnatório. Vocês todos sabem que a reencarnação começa na concepção. A alma se liga ao embriãozinho, não é? Desde o início. E a ligação vai sendo progressiva, construída no intervalo de dias, semanas e meses até o nascimento. Mas mesmo depois do nascimento, há uma progressão até mais ou menos, como se supõe, até os 7 anos de idade. Só que ele ficava meio que trancado naquela questão antiga. Pois bem, com apenas uma reunião de tratamento, o espírito foi doutrinado, aquele que era o cobrador da dívida, e a alma enferma esclarecida, como assim? Era uma criança encarnada no Rio de Janeiro. Nós a desdobramos, trouxemos para a reunião e ela se manifesta numa médium ao meu lado. Interage comigo, eu com ela, como se fora um desencarnado qualquer, porque a essência da sua vida foi trazida pelos benfeitores com este objetivo. E aí nós cuidamos pelo diálogo, pela prece, com a imposição de mãos. Ele reconheceu, ele já havia se arrependido, ele gostou imensamente de toda aquela abordagem, e quando eu disse para ele que ele iria voltar e teria uma nova perspectiva agora, quando voltasse a se unir melhor ao seu corpo físico, ele me disse assim: eu gostaria tanto de esquecer tudo isto, porque volta e meia eu me lembro dos males que eu havia feito. Eu disse: não se preocupe, nós vamos cuidar disso agora mesmo. Então, existe uma técnica, existem recursos fluídicos que têm uma expressão: despolarização dos estímulos da memória. Não tem disco rígido? Você não pode deletar desse disco rígido determinados arquivos? Foi o que nós fizemos. Quando nós fazemos isto, o espírito adormece imediatamente. E aí ele adormeceu e foi levado de volta
para exatamente acoplá-lo bem, como nunca, desde o nascimento, ele havia acoplado até então. Enfim, no dia seguinte, vejam só, a Joana recebe um telefonema da professora de dança, e a professora diz mais ou menos assim: Joana, o que vocês fizeram? E o tom de voz da professora foi um tom assim, que a Joana ficou pensando, será? O que foi que aconteceu? E aí a Joana respondeu, nada, tia, nós só rezamos. E aí a tia falou, puxa, mas que reza é essa de vocês? Por quê? Aí ela explicou. A criança acordou no dia seguinte, completamente modificada, com o desaparecimento de quase todos os sintomas de autismo, a melhora continuou acontecendo nos 2 meses seguintes, e assim se mantém há quase 12 anos. Esse foi um primeiro caso, já há bastante tempo atrás, portanto, e o número de casos que chega na casa espírita, não só a nossa, mas em tantas outras, tem sido um número muito grande. Então, eu comentaria com vocês, é uma doença, um transtorno mental que, neste caso, era grave, de causa desconhecida pela medicina e sem tratamento específico. O caso revela aspectos espirituais, eles sempre existem, e, uma vez tratados, resultaram em acentuada melhora do quadro clínico. Desde então, diversos outros casos. Posso mostrar esse caso para vocês? Este é um caso... A mãe me pediu ajuda, ela é do Rio de Janeiro, esse é o Lucas, uma criança que hoje é nossa amiguinha, e eu pedi, porque ela me mandou mensagem pelo WhatsApp, pedindo ajuda, porque já sabia que o nosso grupo de trabalho se dedicava também às crianças com autismo. Aí eu pedi a ela para estimar a severidade, que ela filmasse um vídeo, portanto, pelo celular, e esse foi o vídeo que me despertou uma motivação grande para cuidar dele logo. Ele não está de castigo, ele não está fazendo, como alguns poderiam chamar, manha, ele não estava com fome, ele não estava reclamando de nada, ele é assim, desde os 2 anos de idade. Conheci os pais, um casal muito querido. Cuidamos, eu não vou entrar nos detalhes, mas resumidamente, guerra. Um cenário de destruição, todas as guerras, não é, dos últimos 2 séculos, são altamente destrutivas de comunidades inteiras. E ele era de um lado de um exército. E ele fez, em parte, aquilo que os superiores hierárquicos, dentro de uma hierarquia militar, solicitam dos generais, não é, aos capitões ou capitães, sargentos, tenentes, até os soldados comuns. Enfim, cuidamos de todas as vítimas que as médiuns viram na reunião em que nós procuramos cuidar, já sabendo do que deveria existir dos elementos causadores. Fizemos 2 ou 3 reuniões para o Lucas. Ele passou a vir nas reuniões da fluidoterapia infantil, reuniões presenciais para as crianças com problemas de saúde. Veio a pandemia
e nós temos há praticamente um ano as reuniões da fluidoterapia infantil e para os jovens, a fluidoterapia, que é uma fluidoterapia, eu diria, virtual, mas que substitui a fluidoterapia que nós tínhamos antes, até que as coisas mudem. Muito bem, depois da primeira reunião, ele já era uma criança diferente, aqui no colo da avó e aqui no colo da Juliana, que é a sua mãezinha. Ele ainda tem autismo, mas é um autismo com outra expressão clínica, muito mais leve do que era, como vocês viram no vídeo. Quando vocês olham agora, talvez eu mostre mais um ou dois casos, esse é um caso, eu estava saindo de uma palestra, eu acho que era um estudo sobre medicina da alma, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E eu estava me dirigindo para fora do grupo espírita, um grupo grande, veio um senhor, e diante do que ele escutou eu contar, ele disse: doutor Sérgio, eu tenho uma amiga que tem um filho com problemas muito sérios. E eu creio que você e a sua equipe lá vão poder ajudá-lo. Aí eu busquei na bolsa um cartão de visitas que tem o meu e-mail, que tem meus telefones, entreguei, pode dar a ela. E aí eu recebo alguns e-mails contando do Lucas. E ela me manda, quando vocês olham essa fotografia, não parece uma criança normal? A gente não perceberia nada. E aí eu perguntei, você não tem um vídeo? Grava um vídeo e me envia para eu ter uma ideia melhor. Então, o nome dele é Lucas também, Rio de Janeiro, 4 anos, retardo mental, crises graves de agitação psicomotora, ansiedade, agressividade, movimentos anormais dos braços. Retardo mental é completamente incomum nas crianças com autismo. Pelo contrário, Asperger, que faz parte do espectro, e muitas crianças são crianças funcionais, são crianças inteligentes, muitas delas até fazem cursos de escola fundamental, chegam à universidade, podem estudar física, astronomia e assim por diante. Porque tudo isso é patrimônio do espírito. Outras têm habilidades artísticas, tocam violino, tocam piano, aprendendo música, melodia, partitura com facilidade. Então, o retardo mental eu já achei estranho aquilo. Pais com imensas dificuldades de cuidar dele, separação iminente, ideias suicidas da mãe e do pai, eu nunca tinha visto isso. E eu diria para vocês, eu nunca vi depois. Caso único da nossa experiência, né? Ataques de raiva, ausência de sono. Quando eu soube que havia ausência de sono, eu já imaginei, isso não é autismo. Pode alguém pensar que seja, mas há uma outra síndrome que, por falta de melatonina, a criança não dorme, ou dorme muito mal à noite, e pode dar retardo mental. E aí comecei a conversar, ela trouxe a criança para nós conhecermos, atendemos à distância, guerras, guerras e mais guerras. Cuidamos de todas as vítimas que os médiuns foram vendo gradativamente. E aí eu vou mostrar para vocês o vídeo que ela fez pelo celular. Vocês imaginam
dia e noite, 7 dias por semana, ou quase isto. O desespero. O que é uma criança atormentada, horas e horas? Vocês entendem agora o que ela escreveu no e-mail, no sentido de dificuldades, separação do casal? Muito bem, cuidamos dele no primeiro momento. Antes ela deixou no e-mail: as atitudes do Lucas vêm nos assustando muito, em virtude de seus ataques quase que diários, que são acompanhados de explosões de muita raiva, nos quais ele se agride os que estão ao lado e também tenta quebrar a casa toda. Hoje, ele tem somente 4. E ainda conseguimos segurar suas explosões, mas temo pelo futuro. É uma síndrome que tem um nome dos autores que a descreveram, Smith-Magenis, refere-se a um problema, aí sim, genético, a saída de uma parte de um cromossoma, que é o cromossomo 17, que dá exatamente tudo o que ele tem. Um caso, vejam a raridade, um caso para cada 25 mil crianças nascidas. Muito incomum, muito mais raro do que o autismo. Mas, se o colega não tem experiência, ele pode trocar. Por isso, ali, difícil o diagnóstico, porque ela é muito rara. E os colegas pediatras, psiquiatras infantis, eles não têm vivência. Autismo é diferente. O número de casos é grande. Hoje em dia, todo mundo tem uma certa experiência clínica. Vejam no que nós abrimos na desobsessão. Na vida anterior, ele era o recente chefe da máfia siciliana. Assassinatos, tortura, centenas de vítimas, algumas em estado deplorável, outras com ódio e desejo de vingança. Tudo isso foi tratado numa primeira reunião. Nas outras reuniões, vieram outras questões. E como é que nós utilizamos o quê? Campos magnéticos preenchidos de amor e luz. Um dia podemos ver isto. Resgate de todos, melhora das condições físicas e psíquicas daquelas vítimas todas, às centenas, como eu coloquei ali. Encaminhamento para um hospital lindo, lá em cima, que nos dá cobertura, e desligamento fluídico do paciente. Hospital no mundo espiritual, numa cidade astral, vamos dizer, nos moldes de nosso lar. Pois bem, melhora imediata de alguns sintomas, atenuação das crises, e um espírito, vendo que eu queria continuar outras vezes cuidando, um espírito muito preparado, relacionado a esses atendimentos que nós estamos realizando há muitas décadas, ele diz: filho, ele não pode ser curado agora. Do tipo, contenha-se, estamos cuidando, ele já ganhou muitos benefícios de todas as equipes e agora ele vai seguir o seu curso. Hoje ele tem transtorno obsessivo-compulsivo, de grau moderado, e está ainda em tratamento, para que a gente tenha uma ideia de um diagnóstico diferente. Vou contar mais um caso e vamos fazer umas considerações e vamos concluir por hoje, tá bem? Esse é um caso de Salvador, Bahia. A mãe nos achou por causa de alguma live, algum estudo, e ela foi enviando os vídeos.
como eu sempre digo, muito bem tratado, alimentado, cuidado pelos pais, na grande maioria mesmo pelas mães. Não é porque ele foi contrariado, é da própria síndrome. Vocês já imaginaram a luta, as dificuldades para cuidar das nossas crianças? Muito bem, o que aconteceu? Abrimos o caso, era guerra do Vietnã, cuidamos de tudo que estava de tragédia, de guerra. E então conversamos com a mãe e orientamos que ele devesse buscar a casa espírita para receber o passe, para tomar a água fluidificada, para tentar que ele pudesse receber a evangelização espírita e assim por diante. 3 dias depois eu recebo este vídeo, o primeiro após o tratamento. Como ele não era meu paciente, estava ele com o tablet. Mas eu orientei a mãe, ficou sem o tablet. Por quê? Porque inflama. Primeiro sorriso do Guilherme, pelo menos registrado, né? Vejam aqui. Essa é a mãezinha do Guilherme. Conto mais um caso? Deixa eu ver, já são quase 10 horas. Eu vou deixar esse caso para uma outra oportunidade, apenas. Esse é um caso de Roma. Esse é o pai do Rafa. Passeio de carro. Tratamento pela desobsessão. Aí ela me manda pelo WhatsApp 2 semanas do Rafa sem crises. Outra mensagem depois, mais 2 semanas do Rafa sem crise. Nunca tinham visto isso. Aí eu digo, então faz um vídeo com ele bem. Esse é um caso de cura. Está pedindo um beijo. Essa é a irmãzinha dele. Essa é a mãe. Ela, a mãe, num congresso, num encontro espírita, Medicina da Alma, em Padova, Pádua, na Itália. Ela saiu de Roma para assistir o encontro e tiramos essa foto. Vocês podem ver
que ela é mesmo parecida, e ela me enviou essa figura para dizer da felicidade dela pela recuperação do filho. Olhem ele aqui. Esse foi um beijo para o tio Sérgio. Muito bem, só para concluir, temos estado em congressos mundiais de psiquiatria. Nós não estamos em março de 2021, hoje é 19. Na semana passada, o 20º Congresso Mundial, ele ia ser, no ano passado, na Tailândia, em Bangkok, mas a pandemia não permitiu, ele foi virtual e nós enviamos uma pesquisa, na verdade foram duas, mas uma delas exatamente sobre abordagem espírita do autismo. E aí eu coloquei a influência dos desencarnados nos pacientes com transtorno do espectro do autismo e os benefícios de cuidar dos espíritos através da mediunidade. Nossas idas começaram em 2008, aqui foi em Beijing, na China, aqui foi recentemente, em 2019, em Lisboa, Portugal. Fomos levando as contribuições, fomos a Jerusalém, levando também. Vejam a apresentação oral em Jerusalém, a influência dos desencarnados na doença mental, no caso aqui, no transtorno do espectro do autismo. Congresso aqui no Rio de Janeiro, internacional sobre autismo, foi em 2019. O tema que me coube, amor como terapeuta, junho de 2019. Então, nós vamos ficar por aqui, lembrando de Kardec, lembrando do Evangelho de João. Nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É a ideia de uma medicina em que o amor faz toda a diferença. Muito obrigado, meus amigos, e eu fico agora, como que por conta de vocês, à disposição para ficarmos, vamos dizer, até a hora que vocês desejarem. Sérgio, tem algumas perguntas, eu vou tentar resumir. Autismo leve, tem alguma coisa a ver com crianças índigo? Olha, eu vou aproveitar para trazer uma consideração. A pergunta, eu entendo a razão dela, né? Porque no autismo leve, elas são crianças funcionais e, eventualmente, elas podem ser mais inteligentes num aspecto ou no outro, né? Eu acho que nós temos que ter cuidado com essa terminologia de crianças índigo, de crianças cristal, porque nada disto é tipicamente científico. São presunções até razoáveis, como se fossem visitas de espíritos mais preparados. É claro que uma criança dentro do espectro, ele pode ter toda uma habilidade para certas tarefas, para certas questões que sejam muito interessantes. Mas eu não faria, de hoje em diante, não é? Ou já há algum tempo, o uso dessa expressão de crianças índigo, de crianças cristal. Eu preferia uma coisa mais médica, mesmo que você possa, para cada criança, em dúvida se ela tem o transtorno ou não, que ela seja avaliada por um colega experiente. Tem a ver também com a carência de vitamina D3? Ou alguma má formação devido à falta de vitamina?
Olha, a princípio não. Se fosse tão simples assim, nós já estaríamos com o número de casos em redução, porque há inúmeras hipóteses, A, B, C ou D, porque são hipóteses, porque todos se debruçam para tentarem encontrar algo de bom que ajude a explicar, para também ajudar na terapêutica. Já imaginou que coisa boa se nós descobríssemos que todas elas teriam um déficit vitamínico qualquer? Faríamos uma suplementação de todas as gestantes, indistintamente, para evitar o autismo. Mas nada disso é sólido. São meras suposições. O óleo CBD. Olha, O que você acha? essa é uma alternativa terapêutica para determinadas crianças com autismo, né? Então, diante de um cenário de poucos resultados, de inúmeras sugestões de eventuais recursos benéficos, este é um deles. Então, é um leque de itens. Só que, no geral, como tudo isso são ações que tratam a periferia ou superficialmente, nós estamos muito longe das causas, porque elas são espirituais. Mas na medida que você leva o caso para grupos espíritas que sejam de uma condição de aprofundamento das reuniões mediúnicas, abrindo caso a caso, como nós temos procurado fazer, não só para as crianças com autismo, mas para doentes de um modo geral há tanto tempo, o aprofundamento da abordagem, entrando nos meandros espirituais, cuidando deles com amor, o resultado, às vezes, é no dia seguinte ou algum tempo depois. Então, existem crianças com autismo que têm convulsões, então você talvez precise usar medicações contra as convulsões, você pode usar canabidiol, não é? No sentido de elementos derivados da maconha, para controle das convulsões, mas tudo ainda está em aberto. Tudo, de certo modo, é válido, mas há uma dificuldade muito grande. E as equipes são multidisciplinares. A gente oferece tudo. Eu tenho colega que treina gatos a partir de gatos seus em casa, porque um gato no lar de uma criança com autismo pode ajudá-la no sentido de limites, de adequações, de interações, mas tudo isso ainda ou são itens de todo um conjunto daquele leque, porque tudo isso está cuidando de efeitos, ou tentando cuidar de efeitos. Quais são as causas? Espirituais. Então, na medida que nós mudamos o foco para as questões espirituais, tudo muda. Não só no autismo, mas muda em tudo. No déficit de atenção também, hiperatividade, ETOD, é a mesma coisa. Tudo isso nós temos que lembrar que as causas são espirituais. Agora, variando os diagnósticos psiquiátricos em função do que a gente encontra de variabilidade dos contextos espirituais, mais graves, menos graves, e assim por diante. Quero agradecer, doutor Sérgio, que nem você falou. Ia umas 2, 3 horas aí de palestra, de bate-papo, tirando dúvidas. Quero agradecer imensamente. Seria assim, eu vou brincar. Eu devo ter apresentado uns 60 slides,
de 150. Então, existiriam outros aspectos para nós abordarmos, mas eu acho, Cíntia, que o que seria assim válido para despertar o nosso interesse, o interesse do público, de pessoas que conhecem casos de crianças com autismo, porque isso é uma semente de luz, a luz da doutrina espírita. E se esse mundo precisa de alguma coisa, e a medicina em especial, e as nossas crianças com autismo ainda mais, são as luzes da doutrina, não é? Nos dando ferramentas. A mediunidade aqui, Cíntia, é o tesouro instrumental de uma nova medicina. Quero agradecer. Acho que valeu para mim, valeu para todo mundo, né? Porque realmente tem crescido os casos de autismo, né? Cíntia, quanto mais nós nos prepararmos do agora, da atualidade para o futuro, nós vamos poder acolher melhor as crianças que ainda virão, e virão muitas. Existe, por exemplo, estudo que nós fizemos outro dia dos efeitos da pandemia na condição mental das crianças com autismo, porque tudo ficou mais difícil durante todo este ano e está difícil até hoje. E tudo que se buscava fora, a dificuldade é maior. Mas, enfim, oremos. Vou deixar uma ideia. Nós mantemos a fluidoterapia infantil para as crianças e jovens. Os casos que nós mais temos participando pelo Zoom é o de crianças dentro do espectro. Então, eu posso deixar depois contigo. Aliás, você tem, não é, o nosso WhatsApp. Se mães ou pais, avós ou cuidadores quiserem que as suas crianças sejam beneficiadas por esses recursos sobre os quais nós comentamos, é só fazer contatos. Não é? Nós temos que trabalhar isso, oferecendo a semente que nem nossa não é, para um número maior das nossas crianças. Então, quero convidar você e a todos agora para a gente fazer uma prece de encerramento. E quem precisar, depois eu passo o contato do Sérgio. E aqui também nós temos tratamento, temos evangelização infantil. Então, para todas as crianças, ficam abertos esses 2 convites. É só entrar em contato, tá bom? Vamos fazer o encerramento? Deixa eu colocar uma musiquinha aqui. Então, vamos fechando nossos olhos e agradecendo a Deus por esse momento tão gostoso de aprendizado. Que nós possamos olhar para as nossas crianças com mais carinho, mais entendimento. Contar sempre com a proteção divina, a intuição, para os momentos difíceis. Agradecendo ao palestrante e a todos presentes, que nós possamos estar aqui numa próxima semana com saúde, paz e felicidade. Graças a Deus. Obrigada mais uma vez. Gente, gratidão. E até uma próxima, né? Com um outro tema maravilhoso que nem esse. Tá bom, Cíntia, muito obrigado a você e obrigado a todos os amigos que estiveram presentes da sua instituição espírita, e eu diria um até breve. E até breve mesmo. Um grande abraço em vocês todos, viu, Cíntia? Obrigado, tá? Obrigada a todo mundo. Beijo e até a próxima.